Olá, boa tarde. Eu sou Caroline Povoleri. Você acompanha comigo agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa quinta-feira, dia 9 de novembro. A Polícia Federal cumpriu hoje um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão no município de Engenheiro Beltrão, no Paraná. Impressões digitais ajudaram a identificar o suspeito, que foi detido. A polícia também encontrou vídeos que flagraram a invasão do preso ao Supremo Tribunal Federal, com destaque para uma cena em que ele teria se sentado na cadeira de um dos ministros da corte. As investigações da Operação Lesa Pátria continuam em curso. E o setor agropecuário mundial sofreu uma perda equivalente a 19 trilhões de reais devido às catástrofes climáticas ocorridas entre os anos de 91 e 2021. Números que correspondem a um prejuízo médio anual, que equivale a 5% do PIB agrícola mundial por ano. Em média, 69 milhões de toneladas de cereais, 40 milhões de toneladas de frutas e legumes e 16 milhões de toneladas de carne, produtos lácteos e ovos foram perdidos nos 30 anos analisados pelo estudo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Esta foi a primeira estimativa sobre as perdas no campo em decorrência do clima. O estudo também considerou o impacto de crises sanitárias e guerras no fluxo de colheitas e acesso aos alimentos. De acordo com os idealizadores do estudo, os desastres recorrentes têm potencial de acabar com os ganhos na segurança alimentar e arruinar a sustentabilidade dos sistemas agroalimentares. Nos países mais pobres, as perdas relativas são mais elevadas do que em países mais ricos. O estudo também mostrou que a ocorrência desses eventos extremos, com impacto na produção agropecuária, saltou de 100 por ano na década de 1970 para 400 nos últimos 20 anos. O aumento se deve principalmente às mudanças climáticas. Os números divulgados pelo estudo mostram a triste realidade vivida no setor, onde eventos cada vez mais frequentes e impactantes retiram bilhões do setor agropecuário, dados que reforçam a necessidade de intensificar a transição de modelos de produção para as que emitem menos gases poluentes e se adaptarem às mudanças climáticas. No Brasil, por exemplo, as estiagens consecutivas geraram quebras de safras de grãos no sul. No sudeste, especialmente em São Paulo e em Minas Gerais, as geadas afetaram a produção de café. No Mato Grosso do Sul, animais morreram de frio, sem contar com os ciclones e enchentes que destruíram cidades, mataram pessoas e devastaram os produtores rurais gaúchos. Além disso, a seca histórica no norte mudou o cenário do Amazonas, esvaziou rios e tirou o sustento de pescadores. No estudo, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura destacou também a necessidade de apoiar a adoção de boas práticas de redução de risco de catástrofes para evitar perdas aos pequenos produtores e aumentar a resistência dos seus sistemas produtivos. Esses investimentos podem ser caros em um primeiro momento, mas o investimento nessas técnicas pode resultar em um desempenho no campo em média 2 vezes melhor do que antes. O acesso à internet já chegou em 9 de cada 10 domicílios brasileiros. Segundo o IBGE, o telefone celular é o principal equipamento usado. O acesso à internet chegou a 91,5% dos domicílios brasileiros em 2022, o que corresponde a 68.900.000 casas do país. Em relação a 2021, houve um aumento de 1,5 ponto percentual. Segundo a pesquisa PNAD Contínua, a taxa de crescimento tem sido cada vez menor nos últimos anos por conta da universalização da internet nos domicílios brasileiros. O telefone celular é o principal meio para acessar a internet, seguido em menor medida pela televisão, pelo microcomputador e pelo tablet. Sob o aspecto da situação do domicílio, o crescimento tem sido mais acelerado nas áreas rurais, contribuindo para uma considerável redução da diferença em relação ao aumento verificado na área urbana. Em 2016, essa diferença foi maior do que 40 pontos percentuais e caiu para 15,4 pontos percentuais em 2022.
O crescimento aconteceu em todas as regiões do país, sobretudo no Nordeste e no Norte, que apesar de apresentarem os maiores aumentos, se mantêm como as regiões com os menores percentuais de domicílios com acesso à internet. E agora nos destaques internacionais, o início da madrugada dessa quinta-feira marcou o fim da greve dos atores nos Estados Unidos. As negociações duraram semanas e paralisaram grande parte do setor do entretenimento. O sindicato de atores SAG-AFTRA anunciou que a greve acabou à meia-noite de Los Angeles desta quinta-feira. O acordo abre caminho para que artistas, dos figurantes às maiores estrelas, abandonem os protestos e retornem aos sets de filmagem, o que também vai resultar no retorno aos locais de trabalho de milhares de funcionários ligados à indústria do entretenimento. Muitas pessoas nessa cidade e mais no país, não somente atores, claramente membros da equipe, todos querem voltar ao trabalho e a partir da meia-noite desta quinta todos podem. É maravilhoso, é fantástico. Estou feliz que conseguimos terminar hoje. A associação que representa os estúdios afirmou que está satisfeita com o acordo, que foi considerado um novo paradigma. As negociações entre as partes ocorreram quase diariamente nas últimas semanas, com presença ocasional dos diretores dos estúdios, como Disney, Netflix e Warner Bros. O SAG-AFTRA representa quase 160 mil artistas. Ainda que estrelas de Hollywood ganhem milhões, muitos atores menos conhecidos afirmam que se tornou quase impossível pagar as contas ao final do mês. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou em outubro o primeiro tratamento sistemático para alopécia, a doença autoimune que provoca queda capilar. O baricitinib, também conhecido pelo nome comercial Olumiant, poderá ser administrado em pacientes adultos com o quadro grave da doença para o tratamento em todo o corpo, ao invés de um local específico. Como se trata de uma nova indicação terapêutica, o medicamento já está disponível. Um estudo chegou a comprovar que pelo menos 80% de cobertura capilar do couro cabeludo em pacientes depois de 36 semanas de tratamento. 22% dos pacientes, de um total de 184, que receberam 2 miligramas do Olumiant e outros 35%, de um total de 281 que receberam 4 miligramas, alcançaram uma cobertura adequada do couro cabeludo. No Brasil, o Olumiant também é aprovado para o tratamento de Covid-19 em certos adultos hospitalizados. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 horas da tarde com o Beatriz do Vale e mais tarde no Jornal das 18h30 com Kleber Werneck. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.